Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. E, de novo, a gente fala de saúde nesse mesmo programa. Agora, sobre fisioterapia. Aproveitando que no mês de outubro é o mês que também se comemora o Dia do Fisioterapeuta, o Dia do Terapeuta Ocupacional. Mas sobre a fisioterapia, nós recebemos aqui no estúdio a Nayara Feitosa, fisioterapeuta. Bem-vinda, Nayara. Obrigada. E hoje a gente está, assim, caprichado de representantes da APAE de Aracaju, como é o caso também da Nayara, que já está na entidade já há bastante tempo, né? A Nayara já tem quanto tempo que está na APAE? Vai fazer 3 anos próximo ano. 3 anos, já tem um desde tempo. 2015. Desde 2015, né? Então, são profissionais que a APAE dispõe para poder cuidar de tanta gente que precisa dessa atenção da saúde. Mas a fisioterapia tem um leque assim, significativo na prestação de serviço. Só que a gente só conhece um pouco dessa área quando sente alguma dor, quando tem alguma coisa, né, com alguma torção. Olha, tem que fazer a fisioterapia. Peraí, é só para isso que serve a fisioterapia? Não, né, Nayara? Não, a fisioterapia ela é uma área que abrange várias coisas, assim. E hoje, atualmente, a fisioterapia ela tem um leque enorme de especialidades. Como não é só para dor, fratura, nem só para problemas neurológicos, como AVC, algum idoso que sofreu AVC, idoso ou qualquer outra pessoa, criança, que é o nosso foco lá na APAE. Claro. A fisioterapia hoje ela atua muito na área de pré e pós-operatório, de cirurgias, de ambas cirurgias, atua também na sala de parto, com gestantes. Ela hoje vem crescendo muito na área da estética, que é a fisioterapia dermatofuncional. Inclusive, ela é especialista no assunto, diga-se de passagem, que eu descobri hoje, que eu não sabia. É uma área para a gente só ter uma entrevista só sobre isso. Mas quero aproveitar sobre o que você disse no quesito pós-operatório. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento, já passei por algumas intervenções cirúrgicas. Depois dos 30, começam a aparecer umas coisas na vida da gente, né? Aí tem cirurgia daqui, cirurgia dali. Então, eu precisei passar já por 2 intervenções cirúrgicas. A apendicite, né? E também a vesícula, tive que extrair e tal. E aí, principalmente na apendicite, foi mais grave, foi uma coisa bem extrema mesmo. Me surpreendi quando eu vi que depois, para evitar a trombose, eu tive um tratamento dentro do hospital ainda, com fisioterapeuta. Explica qual é a funcionalidade disso, Nayara. Então, exatamente. O fisioterapeuta ele também trabalha em hospitais e justamente, como no seu caso, para evitar uma trombose. Muitas vezes é realizada a drenagem linfática, é realizado exercícios ativos ali que para você se movimentar, justamente para evitar uma trombose. Entendi. Então, é uma área que realmente está sendo ampliada. Agora, na maternidade, inclusive a gente vai ver uma reportagem daqui a pouquinho e acaba se fazendo uma pequena abordagem sobre isso. Como é que está se atuando nas maternidades? Não só com os bebês prematuros, também com as gestantes. Hoje, a fisioterapia ela está trabalhando com essas gestantes no pré e pós-parto. E dentro da maternidade, elas agem para alívio dessa dor lombar, que essas mães, devido ao peso da barriga. E no dia do parto, para diminuir assim, as contrações, é feito um trabalho de alívio da dor, é feito massagens para que elas fiquem realmente relaxadas, para que tenham um bom parto, para que ele auxilie tanto nesse alívio dessa dor e para que elas venham ter um parto sem muito sofrimento, sem muitos transtornos para a mãe e para o bebê. Porque sempre, né, o que a gente ouve falar dos profissionais da saúde, os médicos, e a orientação do próprio Ministério da Saúde é que o parto seja normal. Mas o parto normal, as mulheres podem falar, né? Eu não sei, mas as mulheres sempre falam. Quem já acompanhou o parto sabe o que é. Eu já filmei, inclusive, já fiz esses registros. Eu sei o que é olhando ali, né? Mas quem sabe, né, a intensidade da dor é só quem passa por ela. Então, acho que vocês têm esse papel de dar uma aliviada no antes do parto. Isso, exatamente. Né? E no caso dos bebês prematuros, é curioso isso, eles precisam de uma atenção especial. Como é que funciona Também. isso? É a fisioterapia neonatal, onde essas crianças, muitas vezes, como elas nascem bem antes do tempo, aí a gente age para fazendo o desenvolvimento neuropsicomotor que aquela idade não seria para ele fazer devido a ele ter que estar na barriga. Não teria autonomia, não digamos, teria, para isso. Aí né? a gente age e faz também a fisioterapia respiratória, porque muitos desses bebês têm problema para respirar.
muitos ficam em oxigênio. Então, esses bebês em oxigênio, eles ficam na UTI. E quando eles conseguem respirar fisiologicamente, sem nenhum aparelho, eles ainda ficam na maternidade durante até um tempo onde ele pegue peso, onde ele consiga mamar no seio da mãe sem ajuda. E lá é feito várias técnicas de exercícios mesmo, adaptado para ele, para a idade dele, para que ele possa se desenvolvendo como uma criança que nasceu num tempo normal, um tempo natural que era para a criança nascer. Nós vamos acompanhar agora a reportagem produzida pela TV APNP com a Jéssica Cruz sobre uma sessão de minicursos que foram realizados na Universidade Tiradentes, falando aí da Semana da Fisioterapia. Acompanhe. Foram 24 minicursos oferecidos aos estudantes da área de fisioterapia, com assuntos a respeito da analgesia na sala de parto, o esportista, entre outros. Esta estudante falou da participação no evento. Para ela, a semana enriquece o conhecimento dos futuros profissionais do ramo. É fundamental, complementa o que a gente já aprende no nosso dia a dia. Na 17ª semana, o tema principal é a dor. De acordo com a coordenadora do curso, o assunto é importante por ser sempre relatado por pacientes. No encontro, as dúvidas e soluções para diminuir os impactos de sintomas dolorosos foram apresentados. Dentro da fisioterapia, existem vários recursos que podem ser trabalhados em várias áreas da fisioterapia. Então, o que nós tentamos mostrar foi realmente isso, onde o fisioterapeuta atuar em várias áreas da fisioterapia e com vários recursos que nós temos disponíveis. Felipe foi um dos palestrantes, falou sobre a diferença entre a dor e a lesão na vida de atletas. O fisioterapeuta aproveitou para incentivar a área para os futuros profissionais. Quando a gente pensa em atleta, principalmente aqui em Aracaju, a gente acha que tem dificuldade porque a gente não tem grandes clubes, não tem atletas profissionais. Mas em Aracaju, como em outras cidades, tem um número muito grande de atletas de alto rendimento, que é uma coisa também que a gente tem que diferenciar. Atleta profissional é aquele que vive do esporte. Realmente, em Aracaju, nós temos poucos. O atleta de alta performance, não necessariamente ele é profissional. Ele pode ser um médico, advogado, um engenheiro, fisioterapeuta, jornalista, que pratica um esporte em alto rendimento e que investe na sua saúde, que cuida da sua saúde. A fisioterapia esportiva, num estado como Aracaju, ela atende esse público. E hoje você tem os corredores, a corrida de rua com um número gigante de atletas praticando aqui no estado que investem pesado na sua melhora de performance. Então é em cima dele que nós trabalhamos. O ramo esportivo é um desejo de Nara. O evento foi mais uma oportunidade para ela decidir melhor suas escolhas. Esses eventos assim só vêm engrandecer nosso currículo, né? Porque além de ter as palestras, que é mais como se fosse uma aula, tem os minicursos que acrescentam muito na nossa formação. Bom, são vários assuntos, como a gente viu na reportagem, mas é o que você estava explicando agora há pouco, né? Essas pessoas estão ali para estar cada vez mais, digamos, fomentando essa diversidade que existe na fisioterapia. Essa é a proposta? Exatamente, E a fisioterapia, ela também age na oncologia. Sim. Nesses pacientes com câncer, na maioria das vezes, até pacientes com câncer de mama, onde essas mulheres, né, que a maioria acomete as mulheres, consequentemente, elas perdem a mobilidade do braço, do ombro, devido ter... Não é que tirou só o seio, mexeu em toda a estrutura, mexeu no músculo. Então, aí elas precisam desse auxílio da fisioterapia para que ela possa retornar à sua vida normal, a fazer o que elas faziam antes. Com a limitação, que é natural, ter perdido o membro, mas como consequência ela tem algum tipo de mobilidade para ela poder se adaptar, né, à nova realidade dela. Agora, na APAE de Aracaju, nós temos alguns registros que a gente já mostrou aqui, a própria Nayara já foi mostrada aí no nosso vídeo institucional, do tratamento que é dado principalmente a crianças com microcefalia. Isso, exatamente. Lá, a nossa área mesmo lá é a neuropediatria, onde a gente atende, né, as crianças e, querendo ou não, tem pacientes lá que, pela idade, não é mais criança, mas, porém, são crianças devido à patologia, assim, né? Devido a essa situação. Então, lá a gente atende as crianças não só com microcefalia, com paralisia cerebral, só que agora está chegando nesse leque de crianças com microcefalia. E lá a gente faz, um atendimento um pouco diferente do que ortopedia, porque cada área segue uma linha de tratamento. Então, a gente trabalha visando sempre alongamento, mobilizações,
o treino de marcha com aquelas crianças que necessitam. A gente busca a funcionalidade daquele paciente dentro da limitação dele. E tem um Pedia Suite, que é um capítulo à parte, que é uma ferramenta fantástica. Eu já mostrei em outras oportunidades aqui no programa. Para quem não viu ainda, a gente está mostrando nas imagens. É uma parecida aí com uma gaiola que a gente fica olhando assim, grosso modo, mas é um equipamento que foi desenvolvido pela NASA. Né? E a APAI conseguiu esse equipamento, uma parceria com o Ministério do Trabalho, né? Grandes parceiros que se juntam à entidade. Qual que é a função básica, digamos assim, dependendo de cada caso, é óbvio, mas do Pedia Suite? Então, o Pedia Suite, ele, como você falou, a gente trabalha dentro dessa gaiola, só que ele em si é uma vestimenta onde a gente tem que, sempre que for fazer esse tratamento, tem que vestir o paciente com aquela vestimentazinha. Tipo macacão, né? O macacão, onde a gente coloca esse paciente. Cada paciente tem um tamanho de macacão e ele busca sempre o alinhamento biomecânico funcional do paciente. Então, muitos pacientes não conseguem ficar em pé. A gente coloca a vestimenta, coloca o macacão, é anexado ele na gaiola e o paciente consegue ficar em pé, o paciente consegue sentar, o paciente consegue ficar sentado numa bola, sozinho, sem ter muito o meu auxílio, mas justamente por causa da gaiola, com todos os adereços que a gente usa para que o paciente consiga ficar em pé, sentado. Dependendo da necessidade de cada um. Dependendo da necessidade de cada um, só que com cada paciente a gente tem uma evolução diferente, mas porém a gente consegue deixar que todos os pacientes, independente da sua gravidade, a gente consegue deixar em pé, muitas vezes com um pouco de mais dificuldade que aqueles pacientes, querendo ou não, que têm um prognóstico pior do que mais crítico do que outros, mas a gente acaba conseguindo que todos eles fiquem o mesmo objetivo. Entendi. Porém, alguns ganham mais e outros não. Até porque é um tratamento intensivo. Pelo que já foi divulgado, o que seria um tratamento convencional que duraria, sei lá, anos. Um ano, ele se reduz a 3, 4 meses? A gente consegue ganhar em um mês o que a gente trabalharia com um paciente na fisioconvencional durante um ano. Poxa vida. A gente fica com esse paciente 2 meses praticamente, só que um mês ele tem que ir todos os dias para terapia. Ele tem que fazer o Pedia Suite todos os dias. Algumas vezes acaba tendo algumas intercorrências que eles precisam faltar, mas aí a gente dá um desconto, mas a gente faz com que essa falta não seja frequente. Seja até um mínimo. Não comprometer o resultado, até né? para não parar o tratamento, aí acaba não tendo um ganho específico tão necessário quanto se ele viesse todos os dias. E o melhor, tudo isso de graça, que é providenciado pela APAI de Aracaju. Por ela, pela Renata, quem mais hoje? São quantas fisioterapeutas? Hoje estamos em 3, que tem eu, Renata e a Alessa. Eu soube que parece que vai chegar mais uma. Né? Então estamos aguardando. aguardando. Aí, alguém me fuxicou. Bom, obrigado, viu, Naira, pela sua vinda aqui ao nosso programa. Por nada, espero que tudo agradeço. que você disse aí tenha sido bastante útil para o nosso público. Até a próxima. Até. Pois é, o Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui, agradecendo a todos, né, que interagem, a você que só acompanha as edições do sábado pela manhã, as reprises ou pelo YouTube. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência de todos vocês. Se quiser interagir, quiser tirar dúvidas, quiser dar a sua opinião do nosso programa, vai lá para as redes sociais. A APAI, né, de Aracaju, que é a mantenedora desse programa, coloca à sua disposição. No Facebook tem a fanpage www.facebook.com/APAI-Aracaju. No Instagram você já sabe, @APAI-Aracaju. E também no YouTube. Se inscreve no nosso canal, interage, dá a sua opinião. Tem todas as edições do nosso programa lá, tem a APAI em destaque na mídia, enfim, vai lá e interage. É youtube.com/APAI-Aracaju. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.